dia. Sempre uma alegria a gente estar aqui, poder trabalhar um pouquinho, estudar essas questões que nos ajudam tanto a aprimorarmos o nosso cabedal de possibilidades para nos tornarmos espíritos felizes. Alguém aqui quer ser feliz? Levanta a mão aí, gente. Todo mundo? Bom, então eu acho que é um consenso, né? Há uma certa unanimidade nesse sentido. E esse livro, Entrega-te a Deus, de Divaldo Franco, na realidade de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, ele contém preciosas mensagens, preciosos textos, e o que nos coube hoje estudar, Deus sempre, é um viés bastante importante para que a gente possa refletir sobre nosso posicionamento diante da vida e, dessa forma, então, aprimorarmos a nossa capacidade de nos tornarmos felizes. A gente está utilizando como leituras de base o Evangelho segundo o Espiritismo, em diversos capítulos, mas especialmente nos Trabalhadores da Última Hora, que é o capítulo 20. O livro O Céu e o Inferno, também da autoria de Allan Kardec, na primeira parte, capítulo 3, o capítulo intitulado O Céu. E além disso, algumas outras obras subsidiárias, O Grande Enigma, de Leon Denis, na introdução e o primeiro capítulo principalmente. Depois da Morte, também de Leon Denis, nos primeiros capítulos. O livro Grandes e Pequenos Problemas, do Aguarodi, ele fala bastante essa questão da busca, essa construção da felicidade através do enfrentamento das grandes questões e das pequenas questões da sociedade. O livrinho O Progresso, do Leon Denis. E tem um outro que eu estou tentando lembrar o nome, daqui a pouquinho vem. Bom, falar de Deus é sempre um tema difícil, né? Porque nenhum de nós conhece Deus. Nenhum de nós terá em algum momento a oportunidade de nos encontrarmos cara a cara com esse camarada e dizermos: peraí, qual é a tua? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? E talvez esse seja um dos nossos grandes desafios, porque a nossa pequenez, ela hoje ainda nos coloca numa posição de querermos ver, pesar, medir, quantificar, discriminar as características, as propriedades, para que assim nós possamos afirmar: realmente existe. E nesse sentido, como Deus não se enquadra dentro do universo, ele está fora da criação, está fora da nossa perspectiva de avaliação, torna-se bastante difícil, para não dizer impossível, então, que nós consigamos mensurá-lo. E aí, talvez nosso grande desafio realmente, que seja compreender esse fenômeno inteligente, soberanamente bom e justo, que realizou esta criação na qual nós estamos inseridos, porque nós somos suas criaturas. Considerando-se por esse viés, quais são os desdobramentos possíveis? Qual é o desejo desse Criador? Qual é a nossa destinação? Estamos fazendo o que aqui? Por quanto tempo? O que nos cabe? São todas perguntas a que nós temos buscado responder ao longo da história da nossa humanidade, e ganhamos o direito de realizar essas perguntas, e somos tão livres dentro deste cenário que podemos inclusive nos atrever a dizer que somos obra do acaso, que Deus não existe e que temos uma finitude decretada em algum momento longínquo de nossas existências. E mesmo assim, não somos castigados ou punidos por tal atrevimento. Eu gosto de fazer essa colocação porque por si só a doutrina espírita já nos traz um olhar diferente, este olhar que talvez em outros tempos pudesse ser visto como uma heresia, pudesse ser motivo para que fôssemos às fogueiras, para que fôssemos supliciados, para que fôssemos até mesmo mortos, não apenas dentro do cenário do credo católico, mas em diversas outras religiões. Esta entidade criadora, esta potência criadora, ao longo de nossa história, ela sempre foi uma potência inquestionável, colocada como dogma absoluto, objeto sobre o qual não se podia estabelecer estudos. Mas graças a Deus, muita coisa, ó, o Deus aparecendo aí, né?
Graças a Deus, muita coisa andou nessa ponte. Exatamente para pensar nisso, eu queria começar lá com a citação de Kardec, no capítulo Céu, quando ele nos fala no item 4, se não me falha a memória, isso. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram, o céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Kardec deixa muito claro aqui sobre essa questão do céu, e a gente amplia esse olhar, porque durante muito tempo nós acreditávamos que nosso planeta era o centro do universo e tudo girava em torno dele, e o anoitecer caracterizava-se por um manto de tecido espesso cheio de furos que era jogado sobre o planeta, e esses furos serviam exatamente para que as divindades pudessem observar o nosso orbe, a nossa sociedade durante os períodos de sono. Atribuía-se, a partir desses raciocínios, que os lugares mais adequados à vida plena seria alguma instância em algum ponto elevado destes céus que se caracterizavam em camadas, aonde quanto mais distante da Terra, mais plena e mais farta seria a vida. E na contrapartida, quanto mais internalizados neste planeta, piores seriam as condições, até que pudéssemos encontrar as furnas do inferno. Hoje, diante da ciência, dos novos conhecimentos, percebemos que não é mais possível considerarmos esta plenitude da felicidade atrelada a um local geográfico, a uma circunstância histórica ou talvez a uma perspectiva do olhar de meia dúzia de pessoas. A doutrina espírita, andando a par e passo com a ciência, nos diz que é necessário refletirmos e avaliarmos estas situações de nossas crenças, de nossos entendimentos acerca da religiosidade, acerca de Deus, a cada nova descoberta que a ciência nos propõe. E assim temos caminhado. E é exatamente um pouco sobre isso que Joana de Ângeles discorre nesse capítulo absolutamente brilhante, quando ela vem questionar a cada um dos leitores sobre o nosso posicionamento diante da criação em função de todos os conhecimentos que nós já temos. O que seria esperado de cada um de nós diante desse sujeito histórico que somos hoje, diante de todos os conhecimentos que adquirimos ao longo de tantos anos, de tantos séculos, de tantas encarnações? Porque possivelmente muitos de nós estiveram lá entre os antigos romanos, entre os gregos, decretando a necessidade de temermos aos deuses, decretando que a morada desses deuses seria o Olimpo, assumindo perfeitamente a possibilidade de que esses deuses desceriam à terra para relacionarem-se sexualmente com as belas mulheres, tendo filhos que seriam semideuses. Mas hoje, passado um certo tempo desse olhar ainda infantil, ainda nos constituímos com um olhar bastante infantilizado diante destas questões e nos mobilizamos em nossas vidas, apresentando, vivendo de acordo com estes entendimentos. E a doutrina espírita, algo que vem nos trazendo de 150 anos para cá, um novo olhar, ela nos convida
a reavaliarmos estas nossas posturas, estas nossas posições, não para que nós nos crucifiquemos, não para que nós soframos, não para que nós nos sintamos culpados, mas para que nós possamos nos reposicionar diante da vida, como nos propõe Platão no livro A República, quando fala sobre educação. Ele propõe que o processo educativo é, na realidade, um processo de ajustamento de olhares, porque nós já trazemos em nós, em nossa essência, tudo o que nos é necessário. Mas é necessário que passemos por um processo gradativo de alinhamento de nossos olhares para que possamos finalmente atingir um estágio de plenitude. Este processo educativo, ele é um processo que na realidade transcende todas as perspectivas humanas, porque senão seria também um processo míope. Ele é um processo que está inscrito no universo, escola em que todos nós estamos compulsoriamente matriculados, queiramos ou não. Podemos espernear, podemos escolher andar mais devagar, podemos escolher acelerar o nosso processo de caminhada. Mas o fato é que todos nós estamos subjugados, embora não gostemos desta palavra, a um processo contínuo de desenvolvimento de competências para chegarmos a algum lugar. Lugar este que entendemos que legará a cada um de nós uma felicidade intraduzível para as nossas competências hoje. E eu gosto de fazer essa diferença porque todos nós queremos ser felizes, todos nós buscamos a felicidade, mas pouquíssimos de nós questionamos o que nos é necessário realizar para atingirmos a esta felicidade. Porque a felicidade é uma consequência de nossas construções, de nossos atos. E sobre isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um capítulo maravilhoso quando Kardec fala sobre a questão do dever, outra palavra que parece estar ficando escondida para cada um de nós, porque queremos saber de nossos direitos, de nossos gozos, mas queremos discutir muito pouco sobre nossas responsabilidades e deveres. E Kardec então pontua sobre esta questão do dever de uma forma absolutamente brilhante, porque ele não coloca o dever como sendo algo contido em um códice de regras que precisa ser lido e estudado. Ele diz que este dever encontra-se na medida de nossas consciências e é uma responsabilidade nossa perante Deus, não cabendo a nenhum das outras criaturas o questionamento acerca de nossas ações ou atos. É o famoso não julgueis que Jesus nos fala. Bem, feitas essas pequenas introduções, eu acho que a gente pode começar a trabalhar um pouco mais sobre o nosso papel, a nossa função, o que já é esperado, o que já pode ser cobrado de nós, em termos de atitude no mundo em que nos encontramos, e também as vantagens que podemos aurir à medida em que buscamos conformar as nossas atitudes, sentimentos e pensamentos a este olhar. Nos narra Jesus que havia um Senhor muito rico, muito poderoso, que tinha 2 filhos. E um destes filhos, insatisfeito com o fausto em que vivia, insatisfeito com o cenário de plenitude e absoluta tranquilidade em que se encontrava, desejava ganhar o mundo, partir para o mundo e descobrir o que este mundo lhe reservava. Atreve-se, então, considerando-se portador do direito de herdar metade de todos os bens que aquele senhor possuía, solicita então que naquele momento lhe seja dada a herança que lhe cabia. Nesse momento, então, aquele senhor, ao contrário daquilo que nós podemos imaginar, porque se nós fôssemos desferidos com este golpe por nossos filhos, requisitando metade dos nossos bens que lhe caberão no momento de nosso falecimento, possivelmente teremos uma síncope nervosa. Aquele senhor
Muito pelo contrário, simplesmente entrega a seu filho metade de todos os seus bens. E o filho parte sem olhar para trás, sem remorsos, sem refletir sobre o sentimento que seu pai teria, sem refletir sobre as responsabilidades que ficavam para trás, sem refletir sobre o desespero dos servos, das pessoas que estavam envolvidas naquele processo, e ganha o mundo como um jovem rico, com um fausto de recursos tão grande que lhe é possível mergulhar em absolutamente todas as furnas materiais, nas mais longínquas terras, e vivencia absolutamente de tudo um pouco, utilizando-se dos recursos da plenitude que a riqueza lhe facultava. Mas como tudo na terra, os recursos são finitos, e se não nos preocupamos em multiplicar estes recursos, naturalmente eles acabam. E assim aconteceu com aquele jovem rico, que aos poucos foi sendo colocado num plano de mais pobreza, de menos possibilidades, foi sendo abandonado por aqueles que compartilhavam dos faustos. E para o desespero, foi delegado, sobrou-lhe apenas a possibilidade de alimentar os porcos. E aqui vale uma observação importante, considerando que o Cristo era um judeu e que falava para judeus. Cuidar dos porcos seria algo absolutamente abjeto, absolutamente complicado, seria talvez a pior das funções a serem desempenhadas por um homem. E naquela ação, naquele trato, aquele jovem, agora um pobre miserável, percebe que até mesmo os porcos alimentavam-se melhor do que ele. E naquela profunda reflexão, descobre, se dá conta, de que até mesmo mais humildes dos servos de seu pai não eram submetidos àquelas condições abjetas de vida. E decide, portanto, realizar a qualquer custo o caminho de retorno, não mais para assumir a sua posição como filho, porque entendia que a havia gasto em suas festas, em suas grandes vivências na matéria, mas desejava voltar para ser o mais humilde dos servos de seu pai. Voltava com o espírito de serviço, mas voltava com um ímpeto extremamente grande, porque foi capaz de trilhar cada um dos passos de decadência que havia vivenciado, restaurando a sua condição de espírito imortal, digno de receber as delícias do céu. Em seu caminho de volta, só Deus sabe por que percalços terá passado aquele jovem miserável que aspirava à posição de servo de Deus. Mas uma certeza o movimentava, a certeza de que não faltava trabalho na fazenda de seu pai, a certeza de que o mais humilde dos servos lá seria tratado com dignidade, a certeza de que ele poderia ser acolhido como servo. E ao retornar, encontra um pai jubiloso que aguardava, que tinha por certo o retorno de seu filho. E imediatamente vai à sua direção, acolhe-o, sustenta-o com seu manto, restitui-lhe o símbolo de sua filiação, o anel, dá-lhe de calçar e faz mais. Decreta que seja feita uma grande festa pelo retorno daquele filho que estava perdido, transviado, e que agora retornava. Mas retornava sobre uma posição diferenciada.
agora era um filho de Deus mais consciente, mais capaz de compreender que todas as facilidades de que gozava naquela enorme fazenda era a possibilidade de que pudesse dedicar-se à produção da beleza, da plenitude, para que assim fosse possível jorrar para as camadas menos favorecidas o maior volume de recursos possível. Na realidade, essa parte já é uma inferência nossa, considerando os estudos da doutrina espírita. Mas o fato é que este jovem jamais deixou de ser filho de Deus. Apenas tinha o seu olhar transviado, o seu olhar míope, tornando-o momentaneamente incapaz de perceber o seu lugar no mundo, mas promovendo uma interrogação interna forte o suficiente para mobilizá-lo, para jogá-lo na vida em busca das respostas de que necessitava. E o pai sabia que não há melhor escola do que a vida, e permitiu que esta pessoa se inscrevesse nessa escola, mesmo sabendo que muitas seriam as noites de choro, que muitas seriam as dores, os prantos, mas que também muitos seriam os aprendizados, e que através deles seria possível ampliar o olhar. Nos diz Joana: quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Eu acredito que muitos de nós ainda não aprendemos a viver. Muitos de nós temos dificuldade com esta palavrinha serviço. Muitos de nós entendemos que sermos ricos, sermos poderosos é sinônimo de não trabalharmos, de não produzirmos riqueza, de vivermos no gozo frequente, no gozo perene, pela maior parte do tempo possível. Muitos de nós ainda não percebemos que temos um papel a ser cumprido na sociedade, no local em que nos encontramos, mesmo que seja nas mansões ou nos casebres mais humildes, nos altos dos morros, nas comunidades carentes, talvez nas savanas da África. Há uma posição de serviço a ser cumprida e muitas vezes temos dificuldade de compreender de que serviço é esse a que somos convocados. Como não compreendemos, temos dificuldade de compreender o que seja viver e naturalmente construímos à nossa volta um cenário de sofrimento que nos convoca constantemente a transformarmos olhares e valores. Temos mergulhado neste mundo material nos últimos milhares de anos com o objetivo de compreender este cenário. Quem somos? Qual a nossa origem? Qual o nosso destino? E nos utilizamos das metáforas, dos olhares materiais imperfeitos que já fomos capazes de constituir, para assim lançarmos os próximos patamares de entendimento, os próximos desafios, os próximos lances de nossas vidas. E, portanto, nos assemelhamos muito, não mais como aquele jovem que solicitou a sua parte da herança e que saiu ao mundo para vivenciar. Já nos sentimos como aquele jovem que dilapidou a sua herança e que começamos a colher os frutos de nossas escolhas ainda muito materializadas, porque hoje já mapeamos, já identificamos
sofrimentos em nossas vidas que não desejamos. Já somos capazes de olhar ao nosso entorno e mapearmos situações, posicionamentos de pessoas e de dizermos: esta pessoa não sei como, mas ela é mais feliz do que eu e eu desejo essa felicidade. E passamos a andar com essas pessoas, passamos a estudar essas pessoas, passamos a ouvir o que essas pessoas têm a nos dizer, na tentativa de identificarmos de que vida é essa que Joana de Ângeles nos fala. Aos poucos, vamos descortinando este olhar de que não somos seres materiais com objetivos materiais, mas sim seres espirituais com objetivos momentaneamente materiais que nos levarão a um cenário de plenitude espiritual através da descoberta e cumprimento de nosso dever. Dever este sintetizado de forma brilhante por Joana de Ângeles quando ela nos sugere o olhar da solidariedade, que ainda nos custa, ainda nos é tão difícil, mas que existe em a natureza de forma abundante e plena, porque a natureza não se agasta pelos nossos malfazeres, a natureza não se agasta por conta do mal que lhe fazemos, das destruições que realizamos. Ela compreende nosso patamar, nossa necessidade de assim fazer, e mobiliza-se diuturnamente para oferecer o melhor possível, para tentar regenerar-se, para tentar gerar novas condições para a manutenção da vida, como que um grande anúncio a nos dizer: Deus não desiste de nenhum de seus filhos. Estamos aqui caminhando juntos, de forma solidária, buscando uma forma de desenvolvermos nossas competências para que possamos juntos andarmos na direção da plenitude espiritual. Para que possamos compreendermos-nos uns aos outros e assim assumirmos uma posição de mais respeito, produzindo a possibilidade de maior harmonia e menos sofrimento. O planeta caminha nesta direção e nós somos partes integrantes dele. Somos convidados diariamente a esta mobilização de ampliação de nossos olhares, de identificação das ações solidárias, para que possamos inserir em nossas ações conscientes um pouco mais de solidariedade. Não mais a solidariedade apenas daquele que dá, porque há um mendigo em nossas portas pedindo comida, mas a solidariedade daquele que dá simplesmente porque compreende que é necessário que se dê, porque se eu tenho, é porque me foi concedido, com o objetivo de estabelecer um ambiente de solidariedade. E neste momento em que damos sem nos preocuparmos com a forma como aquele que recebe utilizará estes recursos. Para nós ainda é tão difícil. Ainda somos encobertos de nossos orgulhos, de nossas vaidades. Ainda somos movidos pelo olhar restritivo que a matéria nos oferece. Ainda pensamos sobre o âmbito da escassez e pensamos como dar amplamente a uma pessoa que desperdiçará esses recursos que podem ser úteis em algum cenário. Mas Jesus assim não fez com cada um de nós. A quantos curou há 2000 anos atrás, mesmo consciente de que a grande maioria destes homens e mulheres voltariam a enfermar por conta de suas debilidades morais, de sua pequenez de compreensão diante do cenário da espiritualidade imortal. E mesmo assim ele curou. E mesmo assim ele não se cansou de repetir ao extremo: perdoai, perdoai, amai, amai, sede indulgente, sede benevolente, dando amplamente. Obviamente, nós não nos transformamos da noite para o dia. Obviamente,
Vivemos num mundo concreto, de escassez, e precisamos sim ter a consciência de que para o momento histórico em que nos encontramos, não é possível desperdiçar muitos recursos. Pelo menos não pelos próximos 100 anos. Se Deus quiser, daqui a 100 anos teremos a capacidade de colonizar outros planetas e poderemos sim ponderar a possibilidade de destruir completamente este, mas por hora. Este é o único lugar que nos cabe. E sendo assim, torna-se um ambiente fechado, um sistema fechado, que precisa de nosso cuidado para que possamos continuar, para que possamos perpetuar a nossa existência. Mesmo conscientes de que somos espíritos imortais e que muitos outros globos, muitos outros planetas existem, mas nós somos apegados a este, né? Nós não queremos abrir mão deste planeta. Nós queremos herdar de nós mesmos as nossas construções, as nossas belezas, as nossas intervenções. Mas para isso, é necessário que estejamos cada vez mais atentos a este cenário da solidariedade. Temos mergulhado nas furnas da imperfeição moral. Temos colhido frutos bons e ruins de nossas atitudes e de nossos sentimentos. E, inegavelmente, temos nos desenvolvido a partir destas experiências. Intelectual e também moralmente. Os últimos 300 ou 400 anos de nossa história planetária não deixam sombra de dúvida sobre isso. Há um clima de muito mais preocupação com relação ao coletivo, com relação ao indivíduo, com relação à natureza. Um clima muito maior do que havia há 400 anos atrás, fruto da consciência que atingimos. As nossas capacidades intelectuais também aumentaram de forma absolutamente inquestionável. E há cientistas que dizem que hoje dobramos a quantidade de conhecimento a cada 6 meses. A tal ponto que já não somos mais capazes de acompanhar sozinhos, volta a ideia da solidariedade, os conhecimentos. E precisamos cada vez mais trabalhar em grupos, em equipes, para darmos os próximos saltos em nossa sociedade. Vejam a beleza que Deus nos legou. Nossa própria ânsia, nosso próprio ímpeto por desenvolvermos competências tem nos colocado numa posição em que não somos mais capazes de caminhar sozinhos. Não somos mais, na realidade nunca fomos, mas achamos em algum momento que éramos autossuficientes. Hoje está mais do que comprovado que a autossuficiência é uma utopia do espírito orgulhoso que julga-se superior às possibilidades de criação do universo. É necessário rever a nossa posição de autossuficiência. É necessário rever a nossa posição de finitude na matéria. É necessário rever os nossos planos de pequeno e médio prazo para começarmos a refletir também sobre os nossos planos de longuíssimo prazo. Quantos de nós, espíritas, já colocamos em nossa carteira de objetivos a serem atingidos planos para as próximas encarnações? Aposto que ninguém. Pouquíssimos de nós nos preocupamos com esta perspectiva de o que estaremos herdando em nossas próximas encarnações. Como eu pretendo chegar no mundo espiritual? O que eu pretendo fazer? Basta dizer que muitos de nós, quando pensamos em aposentadoria, significa vestirmos nossos pijamas e ficarmos na praça pública jogando damas. Quando temos ainda uma competência enorme para continuar estudando e desenvolvendo competências, mesmo que não venhamos a exercer estes ofícios, simplesmente pelo fato de que para a próxima encarnação já estaremos um pouquinho mais próximos dos conhecimentos que pretendemos adquirir. Se quero ser um grande músico e tenho consciência de que nesta encarnação não será possível,
por que não pegar o meu violão? Por que não me inscrever em aulas de música e começar desde já, criando um arcabouço para que na próxima encarnação eu já venha um pouquinho mais próximo da ideia da música, da ideia da ciência, da arte, da medicina, do campo das áreas humanas, qualquer que seja. Joana de Ângeles então nos convida, nesse texto maravilhoso, a começarmos a olhar para essa dimensão divina que reside em absolutamente tudo que nos cerca, essa dimensão divina que nos leva a um patamar de êxtase, ou que pode nos levar a um patamar de êxtase à medida em que nos aproximamos dela, à medida em que nos assenhoreamos da dimensão espiritual, da dimensão não material de nossas vidas, à medida que descobrimos Deus em nós. Ela nos fala: o Pai não deseja que a ignorância governe a vida, por isso mesmo encontra-se íncito no âmago do ser humano, a fim de que se autopenetre e descubra a realidade existencial interna, identificando-se com a grandeza da criação. À medida em que mergulhamos no mundo para descobrir as suas regras e os seus funcionamentos, estamos realizando um mergulho em nós mesmos, achando esta chama divina que reside dentro de cada um de nós desde sempre e que nos conclama, mas que aguarda pacientemente pelo nosso empenho no processo de desenvolvimento de nossas competências espirituais. Pensarmos, meus amigos, em espiritualizar-se, pensarmos neste cenário de agirmos de forma mais solidária, de nos integrarmos mais à natureza, ao outro, de nos integrarmos mais ao universo, é pensarmos sobre o chamado que nos faz o Espírito de Verdade, quando fala sobre os trabalhadores do Senhor, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que passo a ler agora para encerrar o nosso estudo. Chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Senhor, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que pelas suas divergências de opiniões tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão: graça, graça! Mas o Senhor lhes dirá: porque pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo. Porque pedis graça, vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho, já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Que possamos pensar, inclusive, que este cenário de dor e sofrimento, aqueles retardatários, também não é um cenário definitivo. Receberão eles novas oportunidades de caminhar,
de realizarem suas construções. Mas pergunto a vocês, por que repetirmos as nossas séries escolares, se já temos dados o suficiente para nos importarmos com o que realmente importa, sermos mais solidários e passarmos de ano, chegando a patamares de maior felicidade? Possamos então, meus amigos, investir cada vez mais nesse cenário da solidariedade, na medida daquilo que já entendemos nos ser possível realizar. Paz e bem a todos.